Boa noite, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à Casa de Maria de Madalena, né? Como eu sempre digo, a casa virtual, né, de Maria de Madalena. Eu acho tão legal essa parte, né, quando a gente faz as palestras, né, as atividades online, porque eu vejo que a Casa Espírita ela expandiu. Ela não está mais só em lugar físico, né? A gente passou barreiras. E hoje, né, é um dia muito especial, porque hoje é a ressurreição. Será que os espíritas acreditam na ressurreição? Que palavra é essa, né? Aí a gente fica pensando, né, no momento de Páscoa, nessa reflexão, tudo nisso, né? Aí hoje, gente, nós teremos uma palestra mega especial de uma pessoa muito querida, né? Eu já considero um amigo, né? Que é o Ailton, que ele é um querido, gente. Vocês ficam. É assim, porque eu conheci ele pessoalmente e agora eu fico mais encantado porque eu conheço outros trabalhos dele, né? Ele vai estar com a gente esse mês, né, nessa palestra. E mês que vem vai trazer uma super novidade, né? De um estudo super profundo que ele faz. Então, assim, estou muito feliz, né, da gente estar aqui. E, como sempre, né, a gente vai ter a nossa prece e depois nós temos um Minuto Jovem, gente, com a Ana Maria, que é uma menina maravilhosa. Então, assim, só tem que agradecer, gente, por esse domingo maravilhoso. Então, vamos fazer nossa prece. Senhor, muito obrigada por estarmos aqui. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós. Que possa abençoar nosso planeta, que está passando por esse momento, né? Tão difícil, esse momento tão desafiador. Abençoe, que essa palestra possa tocar nossos corações, que possamos estar de coração aberto para as palavras que serão ditas. Então, mais uma vez te agradecemos, que assim seja. Então, com vocês, Minuto Jovem Espírita. A vida começa a cada amanhecer. Amanhecer. Tome sua vida em suas mãos, antes que a dor e a loucura lancem mão dela. Assuma suas necessidades de felicidade, sem outorgar ao trem a responsabilidade pelo seu sorriso. E, da mesma forma, procure não responsabilizar os outros por sua dor. Creia, risos ou lágrimas são construções nossas edificadas pelos tijolos da atitude. Entenda que não existem gozo eterno, nem lágrimas perpétuas. Recomece todo dia. E não tivesse um amigo, nada teria. Pois quando eu começasse a me Boa noite, queridos e queridas que nos ouvem nesses instantes. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que Ele possa me intuir para que eu consiga levar, né, a mensagem cristã de uma forma cristalina, alcançando as mentes e os corações de todos e de todas que nos ouvem e que nos ouvirão a posteriori. Obrigado à casa pela oportunidade de trabalhar na seara do Mestre Jesus. Bom, o tema da noite é sobre a Páscoa, né? Afinal de contas, nós estamos comemorando a Páscoa. O espírita comemora a Páscoa. A doutrina espírita proíbe que o espírita comemore a Páscoa, né? Bem, antes de nós entrarmos propriamente dito no tema da noite, vamos fazer algumas reflexões. Nós sabemos que Deus, nosso Pai, Ele permitiu que diretamente o homem tivesse contato com 3 das suas revelações, apesar de que Ele sempre mandou revelação ao nosso mundo. Mas de uma forma bem direta e objetiva, nós tivemos a primeira Moisés, o médium de Deus, né? Que era um médium, um grande médium. E Moisés, ele veio ao mundo trazer a mensagem de justiça. Veio apresentar aos homens, né, um Deus único, ou seja, ele joga por terra a ideia do politeísmo, traz o monoteísmo, mas traz a ideia de um Deus antropomórfico, um Deus humano, um Deus vingativo, perverso, que não perdoa, um Deus irado, né? Que é aquele Deus mesmo que impõe, que repreende,
Então, tem a ideia de uma repressão muito forte. Enfim, é uma ideia de um Deus que, né, botava muito medo nas pessoas daquela época. Então, ninguém ia pecar contra as leis de Deus, né, com medo de um castigo severo. Só que tempos depois nós temos Jesus, que veio pessoalmente, né? Enquanto o ser humano, como ele esteve aqui encarnado conosco, né? Empunhando um corpo, ele, enquanto segunda revelação, não é o Jesus em si, né? Nós sempre falamos que a segunda revelação é a mensagem dele, ele veio pessoalmente trazê-la. Então ele vem e diz assim, olha, eu não vim desconstruir, na verdade, né? Eu não vim bater de frente com a lei de Moisés. Eu vim dar um novo entendimento, né? Ou seja, ele veio de alguma forma falar do mundo, continuar com a ideia da existência de um Deus único, né? Do monoteísmo, mas aí ele já não é mais um Deus antropomórfico, mas a existência de Deus e da justiça, elas permanecem e desconstrói somente a ideia daquele Deus vingativo, dando uma ideia de um novo Deus, um Deus bom, maravilhoso, perfeito, justo, misericordioso. Nós não temos uma linguagem específica e profunda para outros adjetivos em relação a Deus, mas para a gente já basta, né? Sabemos que ele é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. É o que nós vamos ver na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Tanto é que em relação a essas duas revelações, João, no capítulo 1, ele vai nos dizer o seguinte, que Moisés, ele nos trouxe a lei, né? Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, nós tivemos a ideia de justiça, né? Que foi apresentada por Moisés, e uma verdade pelo nosso Mestre Jesus. E Jesus, então, pede, que nos informa que ele pediria ao Pai para enviar um novo Consolador, o Espírito de verdade, que ficaria conosco, nos fazendo rememorar aquilo que ele ensinara e nos ensinando coisas novas. Então, quando a sociedade está amadurecida intelectualmente e moralmente, chega até nós, né, pela vontade dos espíritos amigos e com a permissão do Mestre Jesus, a doutrina espírita, codificada pelo mestre de Lyon, Hippolyte Léon Denis Rivail, o Allan Kardec. Então, Allan Kardec apresenta o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, a parte filosófica dessa doutrina maravilhosa, 1019 perguntas com respostas atualíssimas, essas respostas, né? Tantas perguntas quanto as respostas. E temos também a parte científica ali no Livro dos Médiuns e a parte que nós chamamos de religião, mas que na realidade é a parte moral. Porque certa feita perguntaram a Allan Kardec, né, se ele considerava a doutrina espírita uma religião. E ele disse, olha, se for no sentido como as pessoas entendem, né, uma formação com cleros, com dogmas, com paramentos, enfim, com tudo aquilo que nós conhecemos dentro de uma religião, ela não é uma religião, não é. Mas se for no aspecto filosófico de religião, porque nós sabemos que a palavra religião ela tem alguns significados, né, dependendo da sua aplicabilidade. Então, se for no aspecto filosófico de ligar o homem a Deus, de iluminar o homem, de transformar o homem, aí sim, a doutrina espírita, ela é uma religião, né? Mas naquele primeiro aspecto, como nós conhecemos, com dogmas, casta sacerdotal, cerimônias, privilégios, rituais, enfim, aí a doutrina espírita não é religião. Então, nesse caso, filosoficamente falando, nós a consideramos uma religião, porque a função principal da doutrina espírita é a transformação moral e intelectual do ser humano. O grande problema da humanidade hoje é a preguiça mental das sociedades. Nós temos preguiça de pensar. Por isso é que nós aceitamos certas situações e certos acontecimentos como verdades, né? Porque nós não vamos buscar realmente a fundo o significado
de alguns acontecimentos, principalmente os acontecimentos religiosos. O problema do homem, na atualidade, ele gasta pela dificuldade de botar em prática aquilo que deve fazer parte da nossa vida, que é o processo da razão. Que quando você não desenvolve a razão, ou você não busca colocá-la em prática, aplicá-la no seu dia a dia, você se deixa levar por qualquer crença. Por isso é que no livro Consolador, na questão 200, o Emmanuel, ele nos dá um ensinamento muito grande sobre a questão da crença e da iluminação. Ele diz assim: todos os homens na Terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa, acreditam em alguma coisa. Todavia, são poucos os que se iluminam. O que crê apenas admite, mas o que se ilumina vibra e sente. O primeiro depende dos elementos externos, nos quais coloca o objeto de sua crença. O segundo é livre das influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente as provações a que foi conduzido no mundo. Então, a razão, né? É o que Kardec nos coloca, que qualquer ensinamento, tudo aquilo que nós estamos ouvindo, que nós estamos lendo, ela deve passar pelo crivo da razão. E se a razão não admitir, não tiver uma comprovação, né? E aí a gente vai dizer até a comprovação científica, porque, como diz Einstein, né? A religião sem a ciência é cega, e a ciência sem a religião é manca. Então, ambas andam de mãos dadas. Talvez se Einstein tivesse lido Allan Kardec, ele teria uma compreensão mais profunda dessa sua mensagem. Então, nós entendemos a ciência espírita, né, de uma forma assim, tão profunda, que muitas vezes, quando a gente começa a analisar algumas atitudes, comportamentos nossos aqui nesse orbe terrestre, a razão ela começa a refutar, nos trazendo a reflexão da nossa consciência. Por isso é que a gente fala assim, a questão dessas comemorações cristãs, né? São datas cristãs que nós temos aí, né? Quarta-feira de cinzas, depois do carnaval, e aí a gente começa em domingo de Ramos, né? Quando Jesus entra em Jerusalém. Depois nós vamos ter na sexta-feira, quando ele é crucificado, né? E no domingo, para comemorar a Páscoa, 3 dias depois da sua crucificação, porque a Páscoa é exatamente isso, né? É Jesus ressuscitado, é Jesus volta à vida depois da morte. Jesus venceu a morte. Então a Páscoa, de uma maneira muito simplista, ela tem um significado, por exemplo, no judaísmo, porque são eventos gloriosos, né, históricos para esses nossos irmãos, porque assinala a travessia, né, quando eles são liberados lá do jugo egípcio, e aí a partir da travessia do Mar Vermelho, a sua liberdade, né? Então, tem esse momento da sua liberdade, e quando há a formação da nação judaica. Então, são 2 momentos que eles consideram como a Páscoa, essas comemorações de liberdade, de renascer, de reviver novamente, né? Porque sai daquele jugo e criando situações específicas, situações próprias. Para o catolicismo, a Páscoa é exatamente isso que nós colocamos aqui, né? É a ressurreição de Jesus, que ocorre depois da sua crucificação, sempre às sextas-feiras, né? Jesus morre numa sexta-feira, e 3 dias depois ele ressuscita. Que para os católicos é a ideia de libertação, como eu disse, né? Que Jesus venceu a morte e que nós também podemos vencer a morte. Ele retorna ao mesmo corpo, aparece ali para alguns dos seus, dando uma ideia o verdadeiro sentido da ressurreição para esses irmãos, ou seja, a pessoa morre e volta.
dando o exemplo de que a morte não existe, né? De que a vida continua de alguma forma para aqueles que colocam em prática os ensinos religiosos, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a religião é uma invenção do homem. O que é invenção de Deus, criação de Deus, dentro das suas leis, é a religiosidade. Às vezes a religião, por mais que ela tente, às vezes ela não consegue nos favorecer a desenvolver a nossa religiosidade. Então, a Páscoa é isso, essa liberdade, é a vitória da vida sobre a morte, porque Jesus ele te dá uma ideia muito clara de que ele venceu a morte, né? Para os católicos, Jesus é o Cordeiro. Por que o Cordeiro? Porque João já nos falava, que a gente sabe, né, que na época de Moisés, às vezes, antes ainda, por mais que ele tenha apresentado o monoteísmo, mas ainda alguns cultuavam o politeísmo, né? Então se oferecia um cordeiro a um determinado Deus, matava-se um cordeiro e oferecia a Deus, né? Então quando Jesus ele é crucificado, e aí a gente vai ver em João, né, que João diz que ele é o Cordeiro de Deus, né? Então Jesus é visto como esse cordeiro, é como se ele fosse crucificado e o sangue dele é oferecido a Deus e dessa forma aliviando a humanidade dos pecados, né? Então essa visão de que Jesus ele é o Cordeiro e esse sangue dele é que vai nos libertar dos nossos pecados. Então essa também é uma visão da Páscoa. De uma forma geral, a gente vê o simbolismo, por exemplo, o coelho, a ideia de fertilidade, porque o coelho ele reproduz muito, e o ovo dá a ideia de renascer, né? De nascimento, né? Então, tudo tem a ver com o processo de liberdade, de libertação, de renovação, de crescimento, de mudança. Se a gente vai analisar bem, são situações apregoadas pela doutrina espírita. Da maneira como se comemora a Páscoa, aí a gente volta no início da minha fala, a doutrina espírita não é absolutamente contra nada, né? Quem quiser comemorar, que comemore, fique à vontade. Por exemplo, eu me lembro que, quando criança, a gente frequentava um centro espírita perto da nossa casa, e a nossa mãe, ela obrigava mesmo que nós fôssemos à evangelização infantil. Então eu sempre cresci com essa ideia de ser num berço espírita. Mas a minha mãe, assim, ela ficava com o pé no catolicismo, um pé no espiritismo, um pé no candomblé. Mas nós fomos os 7 filhos direcionados para a doutrina espírita. Então, quando chegava a sexta-feira da Paixão, né, que é a sexta-feira santa, lá em casa não fazia nada. Nós não limpávamos a casa, não se lavava vasilha, não se lavava a roupa, passava nada, nada, nada. Somente fazia a alimentação do dia. Só, mais nada, né? Porque ela dizia que se nós fôssemos fazer alguma coisa, nós estaríamos pecando contra Deus. Hoje, depois de tantos anos labutando a doutrina espírita, né? Minha esposa é egressa da religião católica e aqui em casa, na sexta-feira, nós não comemos carne. O alimento aqui é o peixe, né? Carne branca, peixe. Segundo ela, respeitando esses dogmas, né? Que ela tem, que graça de uma maneira muito forte dentro dela, apesar de que hoje ela é espírita. Respeito, sem problema nenhum, né? Então, assim, o que nós espíritas temos que entender da Páscoa, primeiro, nós sabemos que Jesus ele não ressuscitou da maneira como apregou alguns irmãos. Eu disse para vocês que a doutrina espírita era ciência. E nós sabemos, até hoje, nenhuma outra alma, nenhum outro espírito ressuscitou da mesma forma que Jesus ressuscitou. Biologicamente é impossível um corpo, 3 dias após essa separação dele do espírito, ele ainda manter todas as suas estruturas, né? Isso é impossível. A ciência já provou isso que é impossível. Então Jesus ele não ressuscitou. Nós sabemos da condição moral de Jesus, né? Nesse processo de transfiguração, de reaparecer novamente, apareceu outras vezes, né? No processo de materialização, que isso é totalmente plausível,
de acordo com o processo intelectual e moral do espírito, ele vai ter a condição de fazer isso, então, processo normal. Inclusive, quando a gente fala da reencarnação, né, porque a gente sabe que a vida continua, depois que você desencarna, ela continua de uma forma ainda muito mais intensa no mundo espiritual. Então, assim, em relação à reencarnação, que é uma lei de Deus, é onde a gente sabe que é a verdadeira justiça divina para com todos nós, porque é dessa forma que ele vai nos dar sempre a oportunidade de revermos os nossos atos, de estarmos pagando por aquilo que nós fizemos de errado contra as suas leis. A reencarnação hoje ela é estudada fora de um ambiente religioso, né? Fora de um ambiente religioso. Quem já ouviu falar de Dr. Erlendur Haraldsson, né? Que é um grande seguidor do Ian Stevenson, que foi outro parapsicólogo. Ele já foi porque ele desencarnou, já é desencarnado, mas hoje na atualidade nós temos o Dr. Erlendur Haraldsson, continuando as pesquisas do Dr. Ian Stevenson sobre a encarnação. Então o Dr. Ian Stevenson, durante 20 anos, ele faz uma pesquisa bem profunda sobre a encarnação, nos legando um livro bem interessante, né? 20 casos sugestivos de reencarnação. Parte científica, é a ciência comprovando a existência da reencarnação, né? Então, de uma forma muito simplória, utilizamos a ideia, o simbolismo da Páscoa nessa ideia de ressurgir. Porque nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, né, ninguém pode ver ninguém pode ver o reino de Deus não nascer de novo, né? A ideia da reencarnação e da ressurreição. Ou seja, ali já tem uma explicação muito clara que, na verdade, a ressurreição é a reencarnação. E eles entendiam de alguma forma, ou seja, é a ideia de que o espírito ele pode revoltar ocupando o corpo, não o mesmo corpo, porque com o tempo ele apodrece. Ele volta ali para a Terra, né? A gente sabe da história da biologia, né? O fogo fato, que é a decomposição dos processos orgânicos, químicos que compõem o nosso corpo. Então, eles tinham essa ideia de que o espírito poderia voltar. Só que para a ressurreição se retorna no mesmo corpo. E para a encarnação, não. Você volta num outro corpo previamente preparado para que você possa continuar a sua jornada evolutiva. Então, nesse momento de Páscoa, qual é o papel do espírita? O que nós devemos fazer em relação enquanto espírita, né? Essa condição de sermos espírita. Olha, eu estou dizendo, eu acabei de falar que é a ideia de renovação, de mudança, de reflexão, da busca constante do autoconhecimento, que é o que a doutrina espírita nos impõe. É de buscar sempre fazer aquela autointrospecção, né, do que eu sou, qual é o meu papel aqui diante da sociedade, principalmente num momento tão delicado porque passa o nosso planeta. O que eu estou fazendo enquanto espírita em relação a esses irmãos, né, tão necessitados e tão precisados de um alimento material, de um alimento moral e de um alimento espiritual? Então é o momento de reflexão, é o momento da gente estar repensando as nossas atitudes. Porque enquanto espírita, a gente tem que pensar o seguinte: eu sou espírita ou eu estou espírita? Eu disse que a função da doutrina é a transformação. Mas a gente tem que entender que às vezes, eu mudo, mas eu não me transformo. Porque são duas atitudes diferentes. Mudança é algo que está de fora, que vem de fora para dentro. E que é uma coisa esporádica. Ela pode demorar um tempo, mas de repente voltar à normalidade, né? E transformação não, é interna. Ou seja, o ser transformado, ele age de dentro para fora. E o ser mudado, ele age de fora para dentro. Querem ver um exemplo? Para a gente tentar entender essa diferença? Imaginemos uma pessoa ateia, que de repente conhece o espiritismo, se encanta pelos postulados espíritas, passa a frequentar as palestras, trabalhar na distribuição de sopa, fazer campanha, né? Começa a dar passe e por aí vai. Muda completamente a sua maneira de ser, de agir e de pensar. Ela muda, porque não tem como você não ter contato com a doutrina e você não alterar
algumas atitudes, né? E aí ela vai nessa toada. Mas aí chega um determinado momento na vida dela que ela tem que encontra com desafeto dessa própria vida e aonde ela tem que perdoar. Só que ela não perdoa. Ela não perdoa. Ou seja, se ela conseguisse perdoar, como manda o figurino, conforme nós somos perdoados constantemente, né, pelo nosso Pai Maior, por aquilo que nós fazemos em relação às suas leis, ele teria perdoado. Mas ele não perdoa. Então, percebamos que ele mudou, mas ele não se transformou. E a função da doutrina é isso, é nos levar à transformação. E esse momento que nós estamos vivenciando, de Páscoa, que é um processo de autorreflexão, né, é o que nós devemos estar sempre buscando saber o que eu posso fazer, o que eu deveria ter feito, qual é a minha função enquanto espírito encarnado, qual é a minha função dentro desse ambiente familiar, qual é a minha função no meu trabalho, enfim, é aproveitar o momento da Páscoa para que a gente possa estar fazendo essas reflexões, que na verdade reflexões que deveríamos fazer, né, constantemente, diariamente, porque a gente só vai conseguir buscar essas reflexões e entender quem verdadeiramente nós somos quando nós entendermos, tivermos o autoconhecimento. Então, para o espírito é isso. Não é botar em prática aqueles dogmas, né, que a gente, que outras religiões botam. A doutrina espírita, como eu disse, ela não te proíbe. Se você quiser botar, sem problema nenhum. Não há por que se preocupar com isso. Né? É como eu faço aqui, não come carne, geralmente os nossos irmãos católicos, eles passam tempo jejuando, eles jejuam, né? Não comem carne, não bebem, enfim, outras práticas mais. Então são práticas externas, que essas práticas internas, elas mudam o ser humano, mas não transformam. Mudam, mas não transformam. E aí é onde a gente tem que estar buscando sempre o nosso processo de autorreflexão. Né? Emmanuel disse que a maior necessidade nossa, enquanto encarnados aqui, é a busca do autoconhecimento, que já é algo muito mais antigo do que nós possamos imaginar. Então, hoje, enquanto espírita, a gente tem que estar buscando fazer isso. Né? Buscar as práticas internas, as práticas que nos permitem cada vez mais o entendimento do Evangelho do Cristo. Porque, certa feita, Chico, né, nos trazendo uma explicação muito clara em relação aos nossos comportamentos, que Emmanuel disse assim: Chico, diante de determinada situação, é você perguntar à sua consciência como é que Jesus faria. Porque ele deu o exemplo. Ele deu o exemplo. Vamos perceber que todo o sofrimento que ele teve, né, no momento que ele é preso, que ele foi traído, que ele foi apedrejado, que ele foi cuspido, que ele foi chicoteado, que ele foi agredido, gente, de todas as maneiras possíveis. E aí, por fim, teve uma coroa de espinho em sua cabeça e aí crucificado naquele momento. Ele ainda teve uma capacidade extraordinária de nos perdoar, né? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus, quando ele veio ao mundo, ele falava de crescimento espiritual, a construção do reino dos céus. Era o que ele falava. Ele atinha as questões estritamente espirituais. Ele não tinha preocupação com coisas materiais, né? Tanto é que ele não se preocupava em pregar dentro de 4 paredes. Os seus ensinos, eles eram pregados em qualquer lugar, principalmente perto de rios, né? Em montanhas, em árvores, né? Debaixo de árvores, na natureza. Ele pregava o evangelho dele em contato com a natureza. Então ele não se atinha a questões de 4 paredes. Utilizavam roupa, ele não carregava nenhum bem material para onde ele ia, não tinha preocupação com nenhum bem material. Né? Então a preocupação dele era a transformação moral dos irmãos, que ele começou naquela época, que os irmãos não conseguiram entender, e que com certeza ele continua nos dias de hoje de alguma forma. Por isso é que a gente fala, essa ideia da ressurreição, ela te prega isso: olha, eu continuo vivo,
né? Muitos irmãos esperam a volta de Jesus. Eu falo assim, olha, sabe por que Jesus não vai voltar? Porque ele nunca nos deixou, ele nunca nos abandonou. Ele foi porque eu deveria ir, que era um espírito crístico, como fala nosso irmão Áureo. Era um espírito de escola, um mensageiro de Deus, né? Um espírito da mais alta envergadura, que já havia adquirido aquela perfeição relativa que todos nós um dia iremos alcançar. Então ele retorna para aquele lugar e continua hoje nos direcionando o nosso caminhar, porque nós o temos como o governador espiritual do planeta. Então a mensagem que ele deixa é assim, olha, a morte não existe. A vida continua de alguma forma quando a gente deixa esse corpo, né? A gente vai continuar, como nós aprendemos na doutrina espírita, principalmente naquela primeira obra, né, de André Luiz, O Nosso Lar, que talvez seja a primeira obra que nós temos que vem falar da vida no mundo espiritual, que aí ele vai trazer uma série, né, uma série são vários livros que ele nos mostra como é que é a vida no mundo espiritual, mas Nosso Lar nos dá exatamente uma noção muito clara do que é a vida após a morte. Então ela não existe. Para nós a morte é do corpo. O corpo sim, né? Porque o corpo é uma vestimenta temporária que nós temos para viver nesse planeta, para podermos agir sobre esse planeta na matéria, né? O corpo ele é matéria. Então, a morte do corpo, mas do espírito não, ele é imortal. E foi essa mensagem que Jesus quis dizer quando ele aparece, quando ele se transfigura e quando ele aparece outras vezes também, no processo de materialização. A ciência mostra isso. A própria ciência já estudou a materialização, né? Quando o espírito ele se apresenta ali do jeito que ele é, né? Quem já teve a oportunidade de participar de um trabalho desse sabe o que eu estou dizendo. Então, a mensagem cristã é essa para todos nós, né? Que a gente deve cuidar do corpo, sim, de alguma forma, né? Se a gente pudesse estar mantendo uma alimentação saudável, porque durante esse tempo, né, que os católicos comemoram, como eu disse, alguns comportamentos eles não botam em prática, né, que é pecado, né? Eles não querem pecar contra Deus, mas seria interessante que esses comportamentos eles fossem levados para a vida diária. Principalmente aqueles irmãos que têm problema com o vício da comida, o vício da bebida, o vício do cigarro, os vícios físicos, começando a retirar esses vícios físicos para, dentro de um processo de autorreflexão, né, e a busca constante do autoconhecimento, tirar os vícios morais. Porque a maior necessidade nossa hoje é combater em nós os vícios morais, que são muitos, 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 né? A começar por maior deles, que é o egoísmo, que nós sabemos que os espíritos nos falam que é o egoísmo que atrasa o nosso desenvolvimento intelectual, tá, meus irmãos? Então, assim, a doutrina espírita não proíbe nada, absolutamente nada. Então, quem quiser comemorar, né? Aí em Planaltina, por exemplo, a gente sabe que agora pela pandemia não tá, né? O isolamento social não está acontecendo, mas eu já fui muitas vezes aí na capelinha, né? Para acompanhar aquelas encenações ali do martírio de Cristo. Então, quem muitas pessoas, né, vão lá, se emocionam. Ali também é um momento de muita reflexão, né, de muita autoanálise. Então, assim, a gente tem que aproveitar esses momentos, já que às vezes a nossa vida é tão corrida diariamente que não nos permite nos relacionarmos com Deus, fazermos essa ligação com Deus constantemente, então que possamos aproveitar esses momentos, né? Essas comemorações de datas cristãs, para que a gente possa estar buscando sempre o autoconhecimento. Tá bom? Obrigado mais uma vez pela oportunidade e que Jesus nos ampare e nos fortaleça sempre. Fiquem com Deus. Eu não disse que essa palestra ia ser muito comovente, né? Ia tocar realmente nosso coração. Então, mais uma vez, agradecemos você, Ailton. Então, mês que vem você vai estar aqui. Eu estou muito ansiosa para o mês que vem também. Então, mais uma vez te agradecemos. Gente, esse Minuto Jovem é maravilhoso. Fala se a mocidade da nossa casa não tá arrasando. Eu já sei, né? E já falei que eu quero mais, porque a gente vai começar a repetir os vídeos, então eu quero mais e mais trabalhos na mocidade, né? E a gente tem que valorizar todos os trabalhos. Então, gente, vamos fechar, né, os olhos, né, nesse domingo de Páscoa,
agradecer mais uma vez, né? A gente está reunido mentalmente. Então, é muito bom, né, estar com vocês. Lembrando, gente, que a nossa casa continua funcionando virtualmente, tá? Qualquer informação, gente, vocês podem entrar em contato no WhatsApp do centro, que a gente sempre responde. Então, ó, uma coisa que eu sempre esqueço, que aí me chamaram a atenção para eu lembrar. Deixa o seu curtir aqui, gente, no vídeo, que quanto mais a gente curte, mais a gente consegue divulgar essa mensagem. E compartilha com seus amigos, seus colegas, é muito bom a gente compartilhar a mensagem do Cristo. Então, vamos fazer a prece mais uma vez, tá? Para a gente finalizar nossa reunião. Então, Senhor, muito obrigada. Que nós possamos ter uma semana tranquila, que possamos entender o verdadeiro significado da Páscoa, que é a renovação, né? Esse sentimento de reflexão que nós temos que ter. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos. Que o Senhor possa abençoar todas as pessoas, principalmente aquelas que estão nos hospitais, que precisam muito mais do nosso carinho, da nossa dedicação. E quando eu digo os hospitais, não só os doentes, mas todos que estão trabalhando lá. Muito obrigada mais uma vez. E que a espiritualidade amiga possa deixar remédios salutares, né, energias boas na nossa água e que possamos ter uma semana tranquila. Mais uma vez te agradecemos e que assim seja. Então, gente, até semana que vem. Beijo pra vocês. Nem se eu pudesse ter o pôr do sol, a lua, as estrelas, toda a natureza, nem